Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que criminaliza atos envolvendo recursos hídricos e saneamento. Ele prevê uma revolução no tratamento em que o país dá atualmente a esse bem universal. Se for aprovado no Congresso e sancionado, dará a ser ilícito penal, por exemplo, perfurar poços de captação de água subterrânea sem autorização da autoridade competente. Para analisar o tema e outros aspectos sobre a água, convidamos o promotor de justiça Eduardo Coral Viegas, que inclusive auxiliou na construção da proposta. Doutor Eduardo, é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Prazer é meu. O senhor colaborou na redação de projeto que busca criminalizar o mau uso da água. Em que estágio está na tramitação lá na Câmara dos Deputados? Atualmente o projeto está na Comissão de Meio Ambiente, com parecer favorável do relator, e houve um pedido de vista e o contrário. Então está tramitando nessa comissão permanente. Se aprovado, que tipo de atitudes serão consideradas ilícitos penais? Perfurar poços artesianos, normalmente se conhece, sem autorização, sem licença ambiental, será crime. Extrair água de poço artesiano sem a outorga do poder público será também considerado crime. O próprio poder público não cumprir as decisões dos comitês e dos conselhos estaduais ou do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque hoje a gestão da água é descentralizada e é feita pelo poder público, usuários e comunidades nesses comitês de bacia. Então, eles que deliberam, mas não há uma obrigatoriedade do cumprimento dessas decisões por parte do poder público sem que haja, com uma sanção. Então, acabam sendo descumpridas as decisões e nada é feito. Outra grande revolução que essa legislação penal vai trazer é a obrigatoriedade do particular se conectar à rede pública que passa na frente da sua casa. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa conexão, porque na época que construíram as suas casas não tinha rede de esgoto. Depois da rede de esgoto, gasta uma fortuna nisso, e as pessoas não investem na ligação da sua habitação à rua, que é a responsabilidade do particular. Então, se ele for notificado particular para conectar e não fizer isso, dado o prazo concedido pelo poder público, passa a incidir num crime. Também lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos nas águas superficiais ou subterrâneas passa a ser ilícito, porque todas essas condutas, de um modo ou de outro, já são vedadas, mas não existe uma punição, não existe uma sanção. O que esse projeto cria, então, como uma inovação, é a pena. E muitas vezes, como as pessoas não cumprem espontaneamente a lei, isso é muito comum no Brasil, nós precisamos de uma sanção legal, que é justamente a sanção penal. Claro, e falando em pena, quais são as repercussões dessas penas? Elas são de detenção, elas são de reclusão? Por exemplo, aqui, na perfuração de poços sem autorização, a reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então é uma pena mais alta, porque perfurar um poço artesiano é uma atividade potencialmente causadora de significativo dano ambiental. Uma vez perfurado um poço, tu não pode mais voltar à situação. Então, tu tem que ter a autorização do poder público e se tu perfurar o poço sem essa autorização, tem uma pena de reclusão. Porém, existem outras penalidades mais leves, né? Por exemplo, adotar o agente público providência contrária à deliberação do comitê de bacia é detenção de 6 meses a 2 anos. Então, é uma pena menor. Da mesma forma, deixar o proprietário da rede de conectar o seu imóvel à rede de abastecimento de água e esgoto disponível, a detenção é de 6 meses a 2 anos, que cai no juizado de pequenas causas. Cabe transação penal, aquela situação toda de fornecimento de cesta básica. Então, há uma proporção entre as penas, a gravidade da pena maior para os crimes mais graves e umas penas menores e alternativas para aquelas condutas não tão
gravosas. Claro. Eu quero chamar a atenção dos telespectadores que o Dr. Eduardo Coral Viegas é um especialista nessa matéria no que diz respeito à água. Ele tem 2 obras que estão aqui comigo. A primeira lançada foi Visão Jurídica da Água, né? Este é o primeiro livro em que o promotor lançou. E o segundo, Gestão da Água, Princípios Ambientais, né? Esta é a segunda obra do doutor de Justiça, que há muito tempo defendeu e defende ainda essa questão da água como um bem universal. Falando nessa defesa, doutor, a legislação atualmente, hoje disposta, ela é suficiente ou esse projeto que está tramitando lá na Câmara dos Deputados é suficiente em defesa da água? Bom, nós temos no Rio Grande do Sul a Lei 10.350 de 1994, que ela é anterior à Lei 9433 de 97, que é a lei federal. A lei do Estado do Rio Grande do Sul, quanto à lei nacional, que é a Lei das Águas, então de 94 e 97, elas são excelentes leis, das melhores do mundo, né? O que falta realmente são punições pelo descumprimento dessas legislações. Nós sabemos no Brasil que nós temos muitas leis, mas o que falta é efetivar todo esse conteúdo positivo dessas leis. Nós temos as infrações administrativas, Lei 9433 de 97, mas nós não temos punição criminal. E condutas muito graves e muito rotineiras, elas precisam de uma reprimenda penal, porque a pena, ela não tem o caráter retributivo de tu punir a pessoa por aquilo que ela fez. Ela tem um caráter preventivo, de prevenção especial e de prevenção geral. De prevenção especial, para aquele que comete um delito, recebe uma punição, não venha a cometer de novo, um caráter de prevenção. E uma geral, para todos que sabem que, se beberem, dirigirem e matarem alguém, viram que o fulano foi condenado, está na mídia, e eles vão evitar cometer aquele mesmo crime. Claro. Como o senhor foi chamado para auxiliar nesse projeto? O deputado Kleber Verde, que ele é o líder do PRB do Maranhão, na Câmara dos Deputados, ele teve essa ideia de montar um projeto de criminalização lutas envolvendo a questão dos recursos hídricos, convidou o desembargador Vladimir Passos de Freitas, que é um renomado jurista na área ambiental, para redigir o projeto. O desembargador Vladimir Passos de Freitas, ele foi presidente do nosso Tribunal Regional Federal aqui do Rio Grande do Sul e agora está aposentado. O desembargador Vladimir vem lidando comigo nessa questão dos recursos hídricos, muitas vezes me repassa, faz trabalhos conjuntos, e ele me convidou para fazer o texto base. Eu elaborei o texto base juntamente com ele, nós revisamos o trabalho do outro, discutimos os pontos que seriam importantes de serem criminalizados. Esse projeto foi elaborado em um prazo aí de 2 meses, no ano passado, foi encaminhado ao deputado, atendendo a solicitação dele, e entrou a Câmara dos Deputados exatamente como nós propusemos. Acolheu na íntegra a nossa sugestão. E é assim que está tramitando nas comissões permanentes. Claro. E como o bem jurídico, a água é visto na Constituição? Aí, uma questão que me coloca assim, por que eu estou lidando com essa situação há tantos anos, há mais de 10 anos? A Constituição diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade, incumbindo ao poder público e à coletividade, e aí me coloco tanto como poder público quanto como coletividade, o dever de defendê-lo para as presentes e para as futuras gerações. Então eu defendo a água, tanto para mim, quanto para ti, quanto para Amanda e para Ana, que são as minhas filhas, quanto para aquelas filhas e filhos de todos nós que vão nascer. Porque pelo princípio do desenvolvimento sustentável, nós temos uma responsabilidade intergeracional, que é de entregar o planeta para as futuras gerações em iguais condições ou melhores daquelas que nós recebemos. O que nós viemos fazendo ao longo dos anos é exatamente o contrário. Cada vez nós devolvemos o planeta para as gerações futuras em piores condições.
A água é um elemento extremamente sensível nesse contexto todo. E o que acontece? A água vem sendo extremamente degradada. Nós, no Brasil, temos uma reserva de 12 a 15% da água do mundo e talvez o maior manancial subterrâneo, que é o aquífero Guarani. Mesmo assim, o Brasil, que detém todas essas reservas de água doce, sofre da escassez quali quantitativa, tanto de qualidade quanto de quantidade. Nós não temos mais águas próprias para o consumo que a gente vê aí nos rios, nos lagos, como era antigamente. Então nós sofremos uma escassez qualitativa. E temos também uma escassez quantitativa. Por quê? Porque há uma distribuição desigual de água ao longo do território nacional. Nós temos grandes quantidades, grandes volumes de água na região norte, onde há uma pequena demanda, e pequenos mananciais, reservas, em regiões muito populosas. Claro. Falando em territórios, quais são as responsabilidades, digamos assim, da autoridade municipal, estadual e federal? Pois bem, desde a Constituição de 88, todas as águas são públicas. Até a Constituição de 88, as águas, como regra, eram particulares. O sujeito, em 1970, tinha uma fazenda, o rio que corria na fazenda tinha água, aquela água era dele. A água do açude era dele, a água do subsolo era dele. Com a Constituição de 88, o legislador disse, não, como há uma escassez de água no mundo, e especialmente nós sofremos isso no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim, escassez quantitativa, cabe ao Estado gerir essa água para o bem de todos. Então isso aqui é um bem público, como são todos da União, né? A água passa a ser de propriedade dos Estados da União. Então, desde a Constituição de 88, só a União e os Estados são proprietários das águas. A regra é de que as águas são dos Estados. São da União algumas águas, por exemplo, a água que divide o país, o Rio Uruguai, porque precisa de acordos internacionais para gerir essa água. A água que divide estados, como por exemplo o Rio Mampituba, que divide o estado do Rio Grande do Sul do estado de Santa Catarina. Porque quem vai gerir o Rio Grande do Sul não é em Santa Catarina, é a União. Toda a água do subsolo é do Estado. Onde entra um município que não tem propriedade da água? O município é o titular do serviço de saneamento básico. Todos os serviços públicos de interesse são da responsabilidade constitucional dos municípios. Então, apesar de um município não ser proprietário da água, ele é o responsável pelo fornecimento de água e pelo tratamento do esgoto. Então, o que se cobra hoje aqui no Rio Grande do Sul e de um certo modo no Brasil, não é pela água, mas pelo serviço de saneamento básico. Em outros estados já se cobra pela água, porque a cobrança pela água está prevista na Lei das Águas de 97. Mas no estado do Rio Grande do Sul ainda não cobramos pela água, o que estimula o desperdício, porque nos faltam alguns mecanismos, como as agências de águas, que são as secretarias executivas dos comitês de bacia, essas agências de águas que são as responsáveis pela cobrança. Como nós não temos esses órgãos, nós não podemos fazer a cobrança.